Muito boa noite, tudo bem? Me chamo Jonathan André. Gostaria de convidar você para uma reflexão bíblica que está no Salmo 51, tá? Só que antes de fazermos a leitura do texto, talvez você tenha ficado curioso com o título do vídeo, né? A reconciliação de um maltrapilho. Essa definição de maltrapilho, ela está presente na obra de um teólogo e ex-padre chamado Brennan Manning. Talvez você conheça ele pela obra O Evangelho é Maltrapilho, um livro muito famoso dele. Essa definição que ele traz nos livros dele é muito pertinente para essa reflexão de hoje, porque um maltrapilho é alguém que reconhece, antes de tudo, que não tem nada, absolutamente nada a oferecer a Deus. É alguém que se apresenta diante de Deus com as mãos vazias, mas ao mesmo tempo é alguém consciente dos seus pecados. É alguém que conhece a sua natureza pecaminosa, os seus defeitos, as suas falhas, aquilo que talvez ele não teria coragem de mostrar para ninguém, mas que ele tem consciência de que Deus conhece todos esses pecados dele. Esse é um maltrapilho. Eu vou, ao final da reflexão, eu vou fazer a leitura de um dos textos que eu gosto desse Brennan Manning, desse livro aqui, ó, Falsos Metidos Impostores, Brennan Manning. Dá para perceber que esse é um daqueles livros que fica até difícil escolher qual parte citar dele, que é um livro que me acompanha há algum tempo já. Desde 2017, final de 2017, eu tenho revisitado esse livro diversas oportunidades. Eu quero fazer uma leitura de uma citação no final do vídeo, mas o que eu gostaria de propor aqui nesse vídeo é uma breve reflexão sobre um ser humano que necessita ser reconciliado com Deus. O salmo que eu escolhi é o Salmo 51, como eu já disse, é o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, assim como o Salmo 32, são dois salmos que relatam a experiência que Davi teve com o perdão de Deus. Claro que com alguns erros e algumas atitudes que ele cometeu, você já conhece a história, não vou me estender por conta do vídeo não ficar muito longo, mas Davi, nesse salmo, ele relata o seu arrependimento diante do adultério que ele cometeu com Betseba e de outros fatos que aconteceram também. Então ele começa assim, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 talvez seja um dos mais significativos desse salmo. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti
se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre ao Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É um salmo repleto de confissões, repleto de clamor. Como eu já disse, é alguém que reconhece que é pecador. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é atribuída a Martinho Lutero. Ele diz assim, essa frase: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. É uma frase que tem um certo sentido cômico, né? Mas ela revela talvez um estado que você que está me ouvindo conhece particularmente, que é quando aquela sua velha natureza, aquele homem, aquela mulher, cheio de falhas, de pecados, ele vem à tona. E esse mergulhador, pecador, vamos dizer assim, em alguns momentos da nossa vida ele se torna como se fosse um nadador olímpico, alguém desesperadamente desesperado para voltar à superfície. Alguém que, se deixar em alguma situação, é bem capaz de que o velho homem dê as caras e que tente ficar por muito tempo na superfície. Então esse salmo aqui de Davi, Salmo 51, ele é um salmo que traz para nós alguns ensinamentos. Talvez eu gostaria de deixar apenas 2 ensinamentos. Primeiro de todos, como eu já disse em diversas vezes nesse vídeo, é que você tenha, assim como o salmista, uma vida consciente de que você é alguém que necessita de Deus, alguém que precisa correr diante do mundo, diante das coisas que tem sufocado às vezes a mensagem do evangelho no seu coração, assim como um dos terrenos da parábola do semeador. Então você é alguém que, assim como eu, precisa constantemente correr para os braços de Deus ao invés de se distanciar. Uma das coisas que o Brennan Manning fala nesse livro aqui é que a gente, muitas vezes, nós entristecemos o coração de Deus quando fugimos da presença dele, ao invés de fugirmos para ele. Nós fugimos da presença de Deus ao invés de fugirmos para ele. E ao fugirmos de Deus, nós colocamos outros deuses nos nossos corações, para talvez suprir o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Nós criamos diversos deuses, diversos. E uma das coisas que eu queria deixar primeiro era essa, que independente de como está a sua vida, como está seu relacionamento com Deus atualmente, que você corra em arrependimento para Ele. Um trecho aqui do Salmo diz que um coração contrito, Deus não desprezarás. Gostaria de incentivar você a voltar para os braços de Deus em arrependimento, em reconhecimento de quem Ele é na sua vida. E talvez a segunda aplicação que eu gostaria de deixar, em uma conversa comigo meu recentemente, eu disse para ele que uma das práticas que eu tenho no meu dia a dia, que me fortalece e que me ajuda a fugir do pecado, é ter uma consciência de que no final do dia eu terei que prestar contas a Deus de tudo que eu fiz durante o dia. Isso me ajuda a evitar pecados, me ajuda a ser uma pessoa mais voltada para as coisas espirituais, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que tem reconhecimento dos seus pecados e que
exerce misericórdia com o erro dos outros. Essa consciência de que eu terei que prestar contas para Deus no final do meu dia é a consciência que o salmista teve enquanto você leu comigo esse salmo. Você deve ter percebido que ele era alguém que sabia que ele tinha que prestar conta diante de Deus. Ele era alguém que tinha essa consciência. Então eu gostaria que você ouvisse com atenção esse trecho aqui do livro que eu vou ler para você. Ele diz assim, em determinado ponto do livro: somos como as pessoas que temem dizer ao médico onde dói, pois têm medo de que a doença seja mais grave do que imaginam. E estamos mais doentes do que imaginamos. Estamos morrendo, e por mais maluco que isso possa parecer, fugimos do médico porque temos vergonha, e nos odiamos por tudo o que somos e por tudo o que não somos. O Deus que nos chamou à existência é o Deus que nos diz agora: pare de odiar a si mesmo e venha para o meu amor. Venha para mim agora mesmo. Ele diz: esqueça de si mesmo. Aceite quem eu anseio ser em seu favor. Quem eu sou por você, seu resgatador. Meu amor não tem fim, minha paciência é eterna, meu perdão é irresistível. Pare de projetar sobre mim seus sentimentos doentios. Você é uma flor cujo caule se quebrou. Eu não a esmagarei. Uma vela de luz bruxuleante. Eu não a apagarei. De uma vez por todas, relaxe. Onde quer que seja, comigo está a sua segurança. É muito bonito esse texto, porque o livro todo, assim como o Salmo 51, o autor tem consciência de que ele é um maltrapilho diante de Deus, assim como eu, assim como você que me escuta. Não temos nada a oferecer a Deus. Muitas vezes nós queremos estar diante de Deus com justiça própria. E justiça própria, diante de um Deus que é 3 vezes santo, não dá conta. Eu gostaria de que você tivesse consciência de que não é mais tempo para se esconder de Deus. O tempo agora é um tempo de abertura, é um tempo de restauração, um tempo de reconciliação diante de Deus. Os dias já são maus e por mais que a gente muitas vezes tenha uma expectativa, uma esperança, às vezes a tendência é piorar, às vezes a tendência é as coisas fugirem do nosso controle. Mas eu gostaria de falar para você que, sem clichê nenhum, não estou falando isso agora por praxe ou por clichê, mas as coisas da nossa vida nunca fogem do controle de Deus, nunca, nunca, nunca. Gostaria de dizer para você, finalizando esse vídeo, que ainda existe misericórdia e que em vez de correr de Deus, você corra para Ele, assim como o salmista. Que Deus os abençoe e os guarde de todo mal.